Fala pessoal, tudo bem? Não sei nem porque eu tô sorrindo aqui, porque a última rodada foi realmente ridícula pra gente, do nosso time do Cartola. Eu acho que foi a pior rodada que eu já tive em, sei lá, 8 anos jogando esse joguinho. A gente espera que nessa rodada a gente consiga voltar aí bem, voltar à normalidade, né? Então vamos passar as dicas aqui dos jogadores pra vocês. Bora lá? Bom, gente, a última coisa aí sobre a nossa pontuação da última rodada pra gente poder já virar essa página, mostrando pra vocês exatamente quanto foi. 24,91, realmente muito vergonhoso, apostas completamente erradas, deixamos de escalar o Jean no gol, e aí o Jean mitou, um jogo muito nada a ver, que o goleiro do Santos, o Santos acabou perdendo o jogo, ficando com um jogador a mais, o Atlético parou de atacar, o Jean marcou um gol de pênalti, aí ficou muito complicado pra gente. O Grêmio, como a gente apostou, como a gente previa, marcou 5 gols do Botafogo, e desses 5 gols, nenhuma participação do PP, que era o nosso capitão. E o PP, inclusive, que participa de gol no Grêmio mais do que qualquer outro jogador. Então, muito complicada essa rodada, que não deu muito a lógica. A gente também apostou no Inter, na zaga inteira do Inter praticamente, e foi um time que também perdeu um jogador expulso logo no começo do jogo, tomou gol do Sport, que é o visitante que menos fazia gol, então muito complicado. Mas vamos aí virar a página, como eu falei, e conseguir fazer uma boa pontuação nessa rodada 36. No gol, pessoal, dessa vez a gente não vai deixar de ir com ele não. O Jean é muito unanimidade para mim nessa rodada, porque, como vocês sabem, é um goleiro com a média extremamente alta e é um confronto muito favorável também para ele nessa rodada contra o Atlético Paranaense fora de casa. O Atlético é um time que não marca tantos gols, mas que finaliza bastante no gol, principalmente jogando em casa, então acho que é um ótimo jogo para o Jean também. Tem a questão de ser um batedor de pênalti, isso, lógico, mais imprevisível, por ele ser goleiro, a gente nunca pode escalar um goleiro pensando nele marcar gol, né? Mas para defesas difíceis, talvez um SG, e mesmo se perder o SG, não acredito que o Atlético Goianiense vá tomar muito gol nessa partida, porque não é da característica do time do Atlético Goianiense tomar muitos gols. Então, por isso, Jean, nosso goleiro para a rodada. Nas laterais, vamos começar com o Arana. A gente sempre gosta de escalar ele, é um lateral um pouco mais caro, mas entrega muito rendimento, principalmente lá na frente. Na última rodada, 5,70 que ele conseguiu contra o Fluminense. Não está destacando tanto em desarme nesse ano, mas jogando contra o Bahia, a chance de SG é muito alta e por isso a gente vai aqui com o Arana. Vamos continuar lá na lateral aqui com o Felipe Jonathan dos Santos. Tem um jogo com alto índice de possibilidade de SG por causa do Coritiba, né? Muito mais por causa do Coritiba do que por causa do Santos. O Santos não é uma defesa tão segura, não segurou o SG muitas vezes no campeonato, dentro de casa menos ainda, mas o Felipe Jonathan no primeiro turno contra o Coritiba deu uma assistência. O lado direito do Coritiba pela defesa não é muito legal, não é muito bom, então eu acredito que possa rolar bastante desarme para o Felipe Jonathan, que é o lateral com mais desarmes no campeonato, então é sempre uma boa opção escalar ele aqui no Cartola. Na nossa defesa, pessoal, vamos com o Júnior Alonso, que é o zagueiro mais escalado ou o segundo zagueiro mais escalado, não tenho certeza, mas é um jogador muito cotado para essa rodada, pela questão do SG também, consegue ser um zagueiro razoavelmente regular nesse ano, e zagueiros estão pontuando muito baixo, então a gente vai com o Júnior Alonso e vamos completar nossa zaga com o Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Não sei se ele está sendo muito falado, mas já abri aqui para mostrar para vocês como é regular o Pedro Henrique. Ele costuma fazer essas pontuações aqui no verde, nada muito exorbitante, nada muito alto, mas não é isso que a gente precisa para zagueiro. A gente precisa de um cara que consiga desarmar, que consiga manter o saldo de gol, que eu acho que para essa partida é bem possível. Então a gente vai aqui com o Pedro Henrique para essa rodada. A partir do meio de campo a gente já começa a dar mais umas apostas. Se você tiver que manter uma posição numa liga clássica, aí eu já não recomendo que você vá com um time de tanta aposta. Como eu estou precisando recuperar algumas posições, principalmente posições que eu perdi na última rodada, eu já vou fazer algumas diferenciações aqui no nosso meio de campo e principalmente no nosso ataque. No meio de campo a gente vai aqui primeiro com o Vina, do Ceará, depois com o Arrascaeta, jogando contra o Corinthians, e depois com o Johan. Esse é um meio de campo padrão, na verdade, né? Mais para ataque que eu vou diferenciar, já chego lá. Mas uma coisa que eu acho que seria interessante vocês talvez apostarem para dar uma diferenciada seria tirando o Arrascaeta para colocar mesmo o Everton Ribeiro do Flamengo. Everton Ribeiro tem a questão da lei do ex contra o Corinthians, marcou gol contra o Corinthians no primeiro turno e, querendo ou não, é um cara que voltou a pontuar muito bem sem fazer gol e sem dar assistência, até mais do que o Arrascaeta, que era quem sempre pontuava melhor nesses quesitos. Vocês podem até ver na última rodada, o Everton Ribeiro fez 7,60 num jogo que ele não marcou gol e também não deu assistência contra o Bragantino. Por isso acho que é uma boa aposta também. Outra boa aposta é o Jean-Pierre do Grêmio,
que marcou gol na última rodada, jogou muito bem na vitória de 5-2 do Grêmio contra o Botafogo. Pega um São Paulo que está numa decadência absurda, perdendo quase todos os jogos, não conseguindo ganhar já há muito tempo. Então acho que o Jean-Pierre é uma ótima para essa rodada também. Só que, como a gente vai diferenciar no ataque, preferi com um meio um pouquinho mais padrão para essa rodada, tá certo? No ataque vocês vão ver como é que vai ser o nosso time. Primeira posição do ataque, aí sim vai ser uma unanimidade antes das nossas apostas, é o Marinho do Santos. Não tem muito o que falar, a média dele dentro de casa é absurda. Voltando de lesão, mas também voltando de alguns jogos, descansando, né, de uma inatividade. Acho que é unanimidade para a rodada, não tem como não escalar o Marinho, essa que é a verdade. Claudinho do Bragantino, também muito cotado, vou deixar de fora, por isso que eu tô falando que eu acho que a gente vai diferenciando. Aqui vou até fechar do Luciano. Gabigol também muito cotado para a rodada, contra o Corinthians em casa, acho que pode ser um jogo legal para ele, mas o Corinthians também é um time bem encardido, né? E o Gabigol tá perdendo muito gol. Ele tá fazendo gol? Tá fazendo gol. Mas são gols mais em cobrança de pênalti, ou quando ele cria muita chance, uma acaba entrando. Vou deixar ele de fora por essa razão nessa rodada. Posso me arrepender. Eu acho que tem dois jogadores com confrontos mais propícios a eles fazerem gol nessa rodada. E são dois caras que pontuam muito bem se não fizerem o gol também. O primeiro deles é o PP do Grêmio, jogando contra o São Paulo, que, como eu falei, tá numa fase horrorosa. Então a gente já vai começando aqui o nosso ataque depois do Marinho com o PP. E o segundo deles é uma aposta ainda maior, o Vinícius do Goiás, que encara o Botafogo, que já está rebaixado. O Goiás tenta se salvar nesse finzinho, tem conseguido fazer bons jogos, tem conseguido pontos nas últimas rodadas, depois de um começo de Brasileirão verdadeiramente horroroso. O Vinícius, na última rodada, ele fez 13,80, marcando um gol, o que significa que ele consegue ser oportunista, consegue marcar gols, já marcou vários gols pelo Goiás nesse campeonato, mas também é um cara que, como não é um centroavante fixo, ele sai muito da área, recebe muitas faltas, finaliza muito no gol, por isso eu acho que ele é uma ótima opção para essa rodada. O Botafogo tá jogando com muitos meninos da base, né? Vários jogadores que chegaram atrasados em treino, foram afastados, vários jogadores que já deixaram o clube, então por isso eu acho que o Vinícius é uma ótima opção para essa rodada, a gente resolveu apostar aqui nele. Outro cara que eu acho que é uma boa também é o Savarino ou o Sacha, qualquer um dos dois do Atlético. É um jogo propício para o Atlético marcar gol, pelo simples motivo de que o Atlético é o melhor mandante do campeonato e o Bahia é o pior visitante. Então alguma coisinha aí no Atlético sempre é bom apostar. Apostei mais na defesa e no Johan, mas no ataque esses dois são ótimos também. Outro ponto interessante que a gente analisou para escolher aqui o PP e o Vinícius para o ataque é que os times que encaram o Grêmio e o Goiás são os dois times que mais cedem ponto para atacante. O Botafogo é o time que mais cede e o São Paulo é o segundo time que mais cede. Por isso, a escolha aqui por PP e Vinícius Lopes no ataque do nosso time. No técnico, pessoal, como eu falei, é um confronto de dois times de momentos diferentes no campeonato e de campanhas diferentes, uma muito boa, uma muito ruim, principalmente considerando o mando de campo, que é o caso do Atlético e do Bahia. Por isso, nosso técnico para a rodada, considerando tudo isso, uma probabilidade muito maior de fazer mais gols e de não sofrer gols, é o Sampaoli aqui. Então a gente vai colocar o Carequinha para comandar a nossa equipe na rodada 36. Capitão, eu não vou nem tomar o tempo de vocês falando por que eu escolhi o jogador. Nosso capitão vai ser o Marinho. Bom, pessoal, o time está confirmado. Alguns nomes um pouco alternativos, principalmente acho que o Vinícius. Não sei se ele está sendo tão cotado para essa rodada. Talvez de atacante do Goiás. Quem está sendo mais cotado, inclusive, é o Fernandão, por ser mais centroavante, né? Mais goleador até do que o Vinícius. Mas eu prefiro escalar o Vinícius por ser um cara que pontua bem, mesmo se ele não fizer o gol. Vou ficando por aqui, espero que as dicas tenham te ajudado para essa rodada. Já deixa o like nesse vídeo e também comenta aqui embaixo como é que tá o seu time, pode pedir qualquer sugestão sobre o Cartola que eu tô respondendo vocês. Vou ficando por aqui, como eu falei, até a próxima rodada e aquele abraço.